Muito boa noite, Instagram. Será que tem alguém aí comigo? Boa noite para todo mundo. Vamos falar de crença? Vamos reprogramar essas crenças de não consigo? Oi, Cidade Freitas Gasparotti, deve ser isso. Muito boa noite. Boa noite, senhor Lauro. Boa noite, Ingrid. Ingrid Brandão. Muito boa noite, seja muito bem-vinda. Oi, Cris Silva. Sejam todos muito bem-vindos, minha gente, para você que está aqui comigo ao vivo nessa quinta-feira, para você que vai assistir essa live gravada. Oi, Angélica, Elis, Ana Franciose, sejam todos muito bem-vindos, minha gente. Celinha, oi, minha serepepepepepepepepe. Vamos falar de crença, vamos reprogramar essas crenças de incapacidade? Muito bem, minha gente, eu vou dar mais um minutinho só para que a galera comece a chegar. Acho que o senhor Lauro informou alguns grupos aí, mas vamos lá. Pati, boa noite. Nath, boa noite. Luciene, muito bem, minha gente, eu recebi uma mensagem. Elis, vou assistir gravada, tenho encontro com meus alunos agora. Bom trabalho, Elis. Oi, Bruno, boa noite. Dorinha, Nani Oliveira, boa noite. Eline, boa noite. Lisoderi, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Bom, eu recebi então, minha gente, uma pergunta. Já eu vou olhar aqui no chat também para que a gente possa trocar um pouquinho, mas a minha ideia é, a partir dessa pergunta que eu recebi, que é muito comum para muitas pessoas, ou pessoas que estão com carteira assinada, pessoas que trabalham para uma empresa, ou pessoas que estão buscando um trabalho, um novo trabalho, né? E percebem muitas vezes crenças de incapacidade, ou até nem sabem que são crenças de incapacidade, mas percebem um resultado repetitivo, onde por mais que se troque de trabalho, de emprego, de líder, parece que as repetições acontecem, né? Parece que as pessoas, enfim, são sempre o mesmo, é sempre o mesmo padrão, é sempre o mesmo resultado e por aí vai. Então, isso é muito comum e é isso que eu vou falar com vocês nessa noite. A minha ideia é que, a partir dessa única pergunta que eu escolhi, eu e você aí do outro lado, que a gente possa se aprofundar nessa análise para que vocês possam reprogramar essas crenças ainda nessa noite. Essa é a minha proposta. E a partir então dessa única pergunta, para que eu possa me aprofundar, além de trazer as crenças envolvidas nessa frase tão rápida, tão simples aparentemente, porque tem crenças envolvidas, a gente possa olhar também para uma questão chamada valores. Eu falei um pouquinho na última live de segunda-feira dessa semana sobre pensamentos negativos. Se você não assistiu, vai lá, tá disponível no meu canal do YouTube. Falar também sobre vibração, energia, frequência, que trem é esse, né? Que a gente pode olhar para começar uma mudança na nossa realidade, a gente tem que levar em consideração as nossas crenças, uma programação mental, e a gente precisa olhar também para essa questão de frequência. Não há nada de surreal nessa fala, né? A ciência, a física quântica, a mecânica quântica tá aí para comprovar. Então, não acredite em mim, como eu sempre falo, vai estudar mais, vá se aprofundar mais, vá fazer esses testes a partir da sua realidade, a partir das suas crenças, pela sua própria realidade, certo? Então, vamos começar aqui, eu vou ler a pergunta e vou trazendo em alguns momentos as reflexões para nós nessa noite, tá bom? Então, é o seguinte, boa noite para todo mundo que está chegando. A pessoa que me escreveu, e eu espero que ela esteja nessa live, nessa aula, porque eu disse para ela que ia fazer uma live para responder, né? Porque eu sei do tamanho da angústia não só dessa pessoa, mas de muitas vidas, né? E quando vocês me escrevem, quando vocês colocam aí as perguntas de vocês na caixinha de perguntas aqui nos stories no Instagram, ou me mandam no direct, ou me mandam por e-mail, enfim, vocês me ajudam muito mais do que vocês imaginam, mais do que eu possa contribuir, porque a partir dessas dores que se repetem, eu vou juntando para montar conteúdos para você, para trazer uma live, para trazer uma aula, certo? Então, eu quem agradeço quando vocês me escrevem. Pode ser que eu não responda a todo mundo, mas eu tô sempre juntando essas perguntas para trazer conteúdo para vocês e mais do que informação para que vocês possam colocar em prática, porque é assim que a gente transforma a nossa realidade. Então, a pessoa que me escreveu, ela disse o seguinte, ó: nunca consegui um bom emprego.
e não consigo me estabilizar por um período longo, por mais que eu me dedique, sempre dá algo errado. Eu quero pensar que consigo um bom trabalho e que posso me estabilizar, mas eu não consigo. Vez ou outra eu vou trazer de volta essa frase para que a gente assimile muito bem e para que eu possa fazer um passo a passo aqui com você. Então, papel e caneta aí, como você sempre sabe, além de água também, não sei quanto tempo vai durar a nossa live, mas eu quero me aprofundar nesse conteúdo e fazer com que você saia dessa live de hoje com informações para praticar. Fechado? Então, assim, se você já me conhece, deixa eu saber aqui nessa live de hoje, se você tá aqui pela primeira vez, se você nunca participou de uma live, escreve eu. Deixa eu ver se você é novo nessas lives, se você é novo na reprogramação mental e de crenças. Quero saber se você é novo nos conteúdos. Diz eu aqui pra mim, só pra eu saber se tem muita gente chegando agora, né, no meu canal, aqui no meu canal, no meu perfil no Instagram. E eu queria muito saber se você é a primeira vez. Marleide.santos, seja muito bem-vinda. Eduardo Rodrigues, seja muito bem-vindo, muito bom. Nunca participei, a Ana disse, passou Ana, mas seja muito bem-vinda. Jardinas, não vi, mas sejam todos muito bem-vindos, então tem bastante gente. De verdade, minha gente, eu vivo todos os dias da minha vida, para quem me acompanha já sabe, para trazer ou para levar para as pessoas, para o máximo de pessoas, a reprogramação mental e de crenças. Eu sou psicóloga e sou apaixonada, porque foi essa informação, foi essa pecinha de um quebra-cabeça, essa pecinha chamada crenças, a partir de uma programação mental, que transformou as macroáreas da minha vida, e é isso que eu busco levar todos os dias da minha vida para mais vidas, tá bom? Andréia, gratidão, minha coisa linda, gratidão. Então, vou focar agora nesse conteúdo que eu quero entregar para vocês. Quem me conhece sabe, eu foco completamente aqui, depois eu vou conversar com vocês no chat, ou em algum momento que eu precisar saber de vocês, eu vou questionar e vou olhar aqui no chat, tá bom? É assim que eu funciono. Então, vamos lá. Quando a gente pensa, minha gente, numa crença, quando a gente pensa em crenças, e hoje em dia tem sido falado muito, né? Eu comecei o meu processo de reprogramação mental logo depois que eu saí de um emprego seletista, onde eu era gestora de recursos humanos e queria empreender e não sabia o que fazer, mas eu tinha um chamado, eu tinha uma força aqui dentro de mim que me fazia querer ir para mais lugares, para o mundo, e eu nem sabia o que exatamente eu ia levar. Aquela empresa que eu estava já não cabia, já não me cabia mais. Eu queria um espaço maior, eu queria falar para mais pessoas, eu queria poder transformar mais vidas, mesmo sem saber exatamente o que era isso, né? E já eu vou falar sobre isso, mas a partir desse meu despertar, saindo de uma carreira seletista, indo empreender, que eu comecei a perceber que eu tinha muitas crenças e eu nem sabia que isso eram crenças, né? Mas vamos voltar aqui para a pergunta dessa pessoa. As crenças que ela deixa muito claro aqui para mim, anotem aí, são crenças de incapacidade. E é claro que se eu me aprofundasse com ela, talvez a gente encontrasse ainda mais crenças. E quando a gente começa a pensar numa transformação mental, né, quando a gente começa a pensar em olhar para as nossas crenças, é porque muitas vezes a gente tem uma dor muito latente ou um desejo ardente. E é a partir disso que a gente começa a dar 2 passos para frente, como se falam, né, e vários para trás, ou a gente quer atingir algo maior ou melhor dentro de nós ou fora, a gente quer mudar algum comportamento nosso, ou a gente quer conquistar alguma coisa, seja essa coisa financeira, seja essa coisa um relacionamento amoroso, ou seja essa coisa a saúde física e emocional. Essas eram as 3 macroáreas que na minha época, lá em 2013, estavam destruídas e que, como eu falei no início, eu nem sabia que eram as crenças. Essa era a grande pecinha do quebra-cabeça. E quando a gente começa a sentir esse desconforto, então, essa dor latente ou esse desejo ardente, a gente começa a partir desse método que eu criei, o método Descrençar, a caminhar em direção da reprogramação. Porque veja, se crença é tudo que eu acredito,
Se o meu cérebro foi feito para criar crenças, para que eu possa interpretar estímulos, para que eu dê nomes, nome para essa garrafinha, para que eu entenda a função dessa caneta e por aí vai, para que quando eu olhe para o dinheiro eu tenha uma vontade de me aproximar mais ou de rejeitar esse dinheiro ou oportunidade de emprego, então o meu cérebro faz essas interpretações o tempo inteiro, ou seja, o meu cérebro cria crenças o tempo inteiro. Algumas crenças me aproximam então do que eu quero, né? De tirar essa dor latente financeira pelo relacionamento ou saúde, ou de me aproximar então desse desejo ardente. Porque se tudo é crença, como é que eu vou ficar maluca se eu tiver que identificar todas as crenças, se eu tiver que reprogramar todas as crenças? É possível fazer isso? Claro que é possível fazer isso, mas dentro de um método que eu criei a partir das minhas dores, que era tudo espalhado, as informações eram espalhadas em 2013, eu precisava criar um passo a passo para que as coisas ficassem mais organizadas para mim, e depois eu fui levando isso para o mundo inteiro, né? Para alguns países. Então, a partir do momento que eu tenho uma meta, nesse caso dessa pessoa que me escreveu, pode ser a meta se fixar num trabalho, né? Fazer uma carreira num trabalho. Então, a partir dessa meta, anotem aí, para você reprogramar uma crença, você precisa partir de uma meta. Você precisa partir de um porquê. Você precisa partir de uma dor que você não quer mais sentir ou de um desejo que você quer alcançar. E a partir daí você começa o quê? Ao diagnóstico. Primeiro passo, fazer um diagnóstico. E aqui, numa frase que ela me escreve, está muito claro uma crença de incapacidade, ou várias crenças de incapacidade, quando ela me diz o seguinte, ó: nunca consegui um bom emprego. Essa é uma das crenças. Eu não consigo me estabilizar por um período longo. Não estou dizendo que é verdadeiro ou que não é verdadeiro, né? Eu estou dizendo que a partir da interpretação dela, de tudo que ela viu, de tudo que ela já ouviu, dos pais, dos chefes, dos professores, da televisão, da mídia, ou de tudo que ela foi experienciando, ela foi criando essas crenças. Ela foi criando essas verdades. Então ela me diz isso: eu não consigo um bom emprego, porque provavelmente ela vem repetindo essa realidade. E é isso que eu quero te ensinar nessa noite, para que você transmute esta realidade. Isso é possível. É possível você transmutar uma crença e transmutar uma realidade, porque as nossas realidades, sejam elas financeiras, nas nossas relações, na nossa saúde física e emocional, elas se materializam a partir da minha programação mental, a partir das minhas crenças. E ela continua assim, ó: por mais que eu me dedique, eu sempre dá algo errado. Imagina isso, uma pessoa repetindo dia após dia, semana por semana, mês por mês, ano por ano. Isso é um comando mental poderosíssimo. Imagina como que ela vai fazer para mudar essa realidade, se é isso que ela mais repete para ela. E agora uma informação importante para você que está chegando agora, que não conhece meu trabalho, né? Além da minha psicologia amada, eu estudo muito neurociência e física quântica. Eu não só estudo, mas eu pratico para que eu possa ensinar, para que eu possa levar os meus alunos saindo de uma dor para uma realização, ou chegando a essa realização a partir de um desejo que eles têm, tá? Então, anote aí, porque é muito importante. A nossa mente, ela pode ser, ela não deveria ser, mas ela pode ser, a partir dessa contextualização, para que você assimile ainda mais, descrençante, ela pode ser dividida em duas mentes, só para a gente entender essas diferenças, tá bom? Mente consciente e mente inconsciente. Mas, Camila, tem profissionais que chamam de mente subconsciente, tá tudo bem. Dentro da psicologia, eu busquei nomear essas duas divisões, e a gente poderia dar mais divisões, mas nesse momento eu chamo como mente inconsciente. Quando eu falo de pensamento, quando eu falo de comunicação, deixa eu só voltar um pouquinho, já vou falar da mente consciente e inconsciente, tá bom? Mas, dentro do meu método Descrençar criado, né, com passo a passo, eu criei o que eu chamo de PEC. O que é o PEC? PEC é P-E-C-C, ou seja, o PEC é a forma que nós traduzimos as nossas crenças. Porque eu via muitas pessoas me dizendo: mas tá bom, Camila, eu já entendi o que é crença. Mas como é que eu identifico? Como é que eu faço o diagnóstico das crenças, né? Foi aí que eu criei o PEC. Por quê, minha gente? Crença não é só pensamento.
Pezinho do PEC, pensamento. Então, uma das formas de nós traduzirmos as nossas crenças é pelo pensamento, mas não é só o pensamento. É também pelas nossas emoções. Segundo elemento do PEC. Pensamento é o primeiro, segundo, emoções. Terceiro elemento, comunicação. Aquilo que eu falo no dia a dia, por exemplo, se eu repito, como essa pessoa aqui, eu nunca consigo um bom emprego, e eu vou falando isso no cafezinho, vou falando isso com meu pai, com a minha mãe, com meu marido, e eu vou repetindo isso o tempo inteiro através da comunicação, isso é um comando poderoso, isso faz com que eu acredite cada vez mais que eu nunca consigo um emprego. Tá claro? Então, pensamento, emoção, comunicação, o que eu falo é comportamento. Então, a forma como eu penso traduz crença. O que eu sinto, as minhas emoções traduzem as minhas crenças, as minhas verdades, a minha programação mental, ok? O que eu comunico traduz as minhas crenças e como eu me comporto também traduz as minhas crenças. São os conhecidos hábitos repetitivos. E aí eu quero muito fazer ginástica, eu quero muito fazer exercício físico, mas eu não sei por que eu não consigo. Porque existe uma programação a partir de uma interpretação sobre mim, sobre a minha capacidade de fazer exercício físico, sobre as pessoas que conseguem e eu não consigo e por aí vai, tá bom? Então, já sabem que a partir de uma meta eu começo a fazer o diagnóstico das minhas crenças, certo? E nessa fala dessa pessoa que me pediu ajuda, tá muito claro para mim que existem crenças inconscientes. E é isso que eu estou trazendo para ela, se estiver aqui, e para você, que de certa forma me encontrou e a gente se encontrou nesse momento, tá? Então, muito bem. Voltando à parte da mente, tá? A mente consciente e a mente inconsciente. Pensamento e comunicação corresponde a 5%, mente consciente, 5% da força, da mudança, da transformação de uma realidade no emprego. Vou repetir. A minha mente consciente, a sua mente consciente, tem uma força de 5% enquanto pensamento e comunicação. Olha o PEC. Se eu olhar para o que eu penso, observar o meu pensamento, se eu observar, olhar para o que eu comunico, e isso faz parte também da nossa crença, lembra disso? Isso corresponde a só 5% da força, isso é a mente consciente, da força de uma transformação de uma realidade. Então, por isso não adianta eu ficar pensando, eu consigo. Tem uma força? Tem. De 100%, 5% de força de transformação. E onde é que estão os 95% então, Camila? Na mente inconsciente. E como que a nossa mente inconsciente se comunica com o nosso corpo? Através das nossas emoções. Bingo! E foi isso que demorou demais para que eu pudesse compreender, e mais do que compreender 5% em pensamento e assimilação, mas que eu pudesse assimilar e fazer acontecer no dia a dia. Então, a minha mente inconsciente se comunica com o meu corpo através das minhas emoções. E isso corresponde a 95% da força de uma transformação, seja no emprego, seja em relação à realidade financeira, às relações amorosas, à minha saúde física e à minha saúde emocional. Agora é que são elas. E é isso que as pessoas não conseguem, né? Porque isso é uma crença. Mas elas não gostam de ouvir muitas vezes. Tudo, absolutamente tudo é energia. Por que é energia? E a física quântica tá aí para comprovar. Não acredite em mim, vai estudar. Vai atrás dessas informações, tá bom? Porque tudo é formado por átomo. Essa garrafinha é formada por átomo e aqui tem vibração. Tem uma vibração, ou seja, movimento dessa energia em mais densidade. Tá denso, por isso eu toco. Só que, até caiu aqui. Só que o meu pensamento e as minhas emoções, ou os meus pensamentos e as minhas emoções também são energia. Também são formadas por átomo. Eu consigo pegar o pensamento? Não, por isso que eu não acredito que ele é energia muitas vezes, né? Eu acho que é alguma coisa que tá dentro de mim, mas energia, não sei não. Energia eu acho que é aquela coisa que sai ali das tomadas, não é assim? Muitas vezes, porque nós não fomos ensinados desde o início do nosso desenvolvimento que tudo é energia, tudo. Meu pensar e o meu sentir também são, né? E quando eu começo a perceber então,
raciocina aqui comigo. Se tudo é energia, se o meu pensamento e a minha emoção também é energia, se a força da transformação está na minha mente inconsciente, logo nos meus sentimentos, onde é que mais eu preciso olhar? Onde é que mais eu preciso colocar o meu foco? É no pensar como ela quer aqui, ó. Eu quero pensar que consigo um bom trabalho, mas eu não consigo. Por quê? O que ela sente, o que ela está emanando, o que ela vibra, é esse sentir, é essa emoção, que tem mais força para gerar mais do mesmo nesse contexto de trabalho. Então, de novo, se tudo é energia, se tudo está vibrando, e a partir dessa vibração eu entro, aí eu vou para um outro pontinho, tá? A partir dessa energia em movimento, isso é a vibração, ok? Se tudo é energia, tudo está em vibração porque está em movimento essa energia. E esse movimento dessa energia se conecta com frequências de maior vibração ou de menor vibração. Aqui, ó, tem uma vibração mais densa. Um sentimento de gratidão, por exemplo, tem uma vibração e entra numa frequência muito maior, muito superior. Essa cadência, esse ritmo dessa vibração é a minha frequência, é a sua frequência. E você imagina, agora presta atenção, e você imagina eu, Camila, nesse contexto de trabalho, repetindo todos os dias e sentindo angústia, tristeza, raiva do meu trabalho, ou raiva de mim porque eu não consigo parar em nenhum trabalho, todos os dias, isso por frequência, não só frequência em forma de vibração, do quanto eu tô sentindo, mas de repetição mesmo, todos os dias da minha vida. Como é que eu vou mudar essa realidade? Estão comigo, minha gente? Estão comigo? Porque, olha, se tudo que eu penso e sinto, a soma disso, gera uma vibração em mim, e essa vibração se conecta com frequências, e se é frequência que materializa, porque tem uma força, e lembra 95% da força da mudança na minha vida? Se eu tô repetindo todo dia essa raiva, essa angústia de mim ou do meu trabalho, como é que eu vou mudar? Não é só pensar positivo, é vibrar, é sentir positivamente. Para isso eu preciso fazer um olhar. Eu preciso começar a interpretar a mim mesma e ao trabalho de uma outra maneira. Estão comigo? Sim, Dri. Dri Carro, muito bem. Então, olha só. Só vou mudar a minha realidade a partir do momento em que eu mudo essa vibração. Beleza? Muito bem. Eu vou contar então para vocês um pedacinho só da minha parte que eu comecei a contar nessa live, da minha história, quando eu saí de um cargo seletista. Então, em 2013, eu queria empreender, eu tinha um desejo ardente, né? Não sabia exatamente o que. Só que no momento em que eu saio de um cargo seletista, que eu não aguentava mais também, amava o meu trabalho, mas aquilo ali, aquele contexto já não fazia, não cabia mais no meu pé. Era como se eu, usando 38 de sapato, quisesse forçar a minha existência, já vou falar disso também para vocês, num sapato 34, já não cabia mais, né? Muito bem, saio em 2013 e começo, uau, tô livre, vou começar a empreender. Só que naquele momento, por mais que eu quisesse e pensasse, vou empreender, agora eu vou levar a minha mensagem pro planeta. O que eu sentia? O que eu emanava? O que eu vibrava? Medo, escassez. E obviamente, e aí naquele momento eu descobri que eu tinha o que eu chamo de síndrome da freira, eu não conseguia dar preço pro meu trabalho. Cada vez mais eu me afundava em dívidas. Cada vez mais eu tomava antidepressivos. Cada vez mais eu brigava com meu marido. Eu acabava com as minhas relações. Por quê? Essas macro-áreas estavam sendo repetidas, mais do mesmo, lembra? Por conta do que eu sentia, 95% da força de uma transformação. Então, quando a gente começa a pensar em reprogramação mental, a reprogramação de crenças, a gente precisa ter sim uma meta, e porque eu não chego nessa meta, nesse desejo ardente, eu preciso fazer um caminho de volta, olhar para as minhas crenças. E essa pessoa que me escreveu precisa compreender e sentir que ela repete muitas vezes que não consegue.
E quais são os sentimentos? Só ela pode se dizer, ou ela poderia me dizer aqui, né? Mas enfim, poderia ter escrito, mas a partir desse pensamento, quais são os sentimentos? E quando eu não estou, entre aspas, conseguindo empreender naquela época, foi aí que eu me movimentei para encontrar as minhas crenças. Não só crenças conscientes, que são pensamento e comunicação, mas também as crenças inconscientes, ou seja, os meus sentimentos. Porque é isso que transforma a minha realidade. E é isso que você que está aqui nessa live, você que me escreveu, que precisa perceber quais são os meus sentimentos quando eu estou no meu trabalho. Quais são os sentimentos que eu fico repetindo no dia a dia, mas segunda-feira entra, acaba na sexta-feira, começa a segunda de novo, acaba na sexta, começa na segunda de novo, e sempre eu estou emanando o mesmo sentimento. Porque é aí que estão as suas crenças inconscientes. E é aí que você tem que dar foco para reprogramar, para transmutar. Quando você... deixa eu falar uma coisa para vocês, anotei aqui que é importantíssimo. Você que está nesse contexto de trabalho, você que não está, não importa. Duas são as principais crenças que você tem que repetir para você como um mantra na sua vida, que fez muita diferença na minha. A primeira crença para te fortalecer, como uma repetição mesmo, não só em pensamento, mas também verbal. Tudo descrençante, absolutamente tudo que acontece na sua vida, na minha vida, é para um aprendizado. Se está doendo, eu não estou dizendo que não dói, porque quando eu saí do emprego seletista, eu queria empreender, mas eu não conseguia dar preço para o meu trabalho, aquilo doía. E eu nem sabia que isso eram crenças, eu nem sabia que existia esse trem. Mesmo formada, eu não sabia que eram crenças, que era tudo que eu acreditava. E que eu estava emanando mais do mesmo. Mas você precisa começar a repetir aí para você que por mais que esteja doendo esse trabalho que você tá, esse desafio na sua saúde física e emocional, esse desafio no seu relacionamento, esse desafio nas suas finanças, é para te ensinar alguma coisa, porque senão você se desespera. E é mesmo para te ensinar, porque se não fosse para te ensinar, você já sabia, você não estava aí. Então, esse contexto que você tá, e é isso que te faz sentir uma dor latente e que te faz desejar sair disso, é para te ensinar alguma coisa. Tamo alinhado? Escreve essa meta, essa crença para você, uma crença fortalecedora. Esse desafio aqui na minha vida, independente do contexto, tem um aprendizado para mim. Por mais clichê que isso pareça, porque tem muita gente que repete isso, mas você precisa sentir isso. Não existe nada contra você. Nada. Quando você olha para uma dor aí num contexto e começa a perceber os seus sentimentos que são repetidos diante desse desafio, desse contexto, você começa a perceber as crenças limitantes inconscientes e começa a atacar esse sentimento. Fazendo o que eu vou te ensinar nessa noite, que eu já comecei a trazer mais consciência e clareza para que você coloque em prática. E o ponto central é a sua emoção, são os seus sentimentos. Segunda crença que você precisa repetir na sua vida todos os dias aí, no dia a dia, como um mantra mesmo. Todos os dias você precisa repetir para você. O universo faz a parte dele, sempre. E eu preciso fazer a minha. Vou repetir. O universo sempre faz a parte dele. E eu preciso fazer a minha. Então não adianta você só ficar aqui, pensando positivo, até sentindo gratidão, por exemplo, se você não agir, se você não fizer. O universo está fazendo, Deus está fazendo, a inteligência divina está fazendo. Está mostrando respostas se você perguntar, porque você precisa perguntar para a resposta acontecer. Você precisa buscar, me escrever para que eu possa estar numa live para poder te orientar, talvez. E sou muito grata por isso. Mas se você não se movimenta, a parte do universo está sendo feita. Inclusive o universo te entende a partir da sua frequência. Lembra da frequência? Se tudo é feito de energia, e a partir dessa energia em movimento é a minha vibração, que se conecta com frequências. Eu sei que para muita gente que nunca ouviu falar disso, pode ser mais desafiador, mas eu sei que você consegue entender. Assiste essa live depois mais uma vez, para que você assimile e coloque em prática. Então, se eu sou compreendida pelo universo, que me traz mais do mesmo, a partir do que eu sinto, eu preciso olhar para o que eu sinto. Mas mais do que olhar, eu preciso fazer. Eu preciso me movimentar. Então, a primeira crença que eu quero que você repita aí de forma fortalecedora. Até esse desafio é para minha aprendizagem. Segunda crença, o universo sempre faz a parte dele e eu preciso fazer a minha. Combinado? Muito bem.
Tem então, na live passada de segunda-feira, que tá lá no meu canal do YouTube, uma metodologia da doutora Susan David, que ela criou uma metodologia, uma psicóloga americana da faculdade de Yale, e ela criou um método para trazer mais qualidade de vida para as pessoas. Eu vou falar rapidamente, não vou me aprofundar, mas quando eu trago para vocês nessa live o método Descrençar, e para que eu comece a reprogramar as minhas crenças, eu preciso então partir de uma meta, seja essa meta financeira, relacionamento ou saúde, certo? Depois fazer o diagnóstico. Eu mostrei aqui crenças para vocês. Quando essa pessoa que me escreveu fica repetindo, nunca consigo um bom emprego. Crença consciente, certo? Eu não consigo me estabilizar por um período longo. E se ela se repete o tempo inteiro, que também é uma crença consciente, mais ela vai sentir provavelmente. E aí ela cria mais do mesmo, né? Sempre dá algo errado, então esse é o diagnóstico que você precisa fazer na sua vida. Como é que eu faço, Camila? Comece a perceber o que você pensa repetidas vezes. Comece a perceber o que você sente repetidas vezes. E aí o primeiro passo do método você já está conseguindo fazer para reprogramação de crenças. Qual é o segundo passo do método? Consciência. Eu preciso trazer consciência. Consciência através de uma live dessa, consciência através de um livro, de um estudo, consciência e presença, ou seja, eu percebo o que eu estou sentindo, isso é consciência. Mesmo que eu não dê nome para essa emoção, mesmo que eu não traduza em sentimento, eu preciso ficar consciente para mim. Eu preciso olhar para mim, me perceber. E eu só faço isso a partir do momento em que eu fico mais presente para mim. E não só para o externo. E não só reclamando, ou seja, clamar 2 vezes. E isso gera uma emoção em mim. E olha a loucura, minha gente. Se eu estou reclamando, ou seja, clamando e clamando e clamando 1 dia, 2 dias, 1 ano, como é que eu vou sentir outra coisa? Como é que eu vou sentir gratidão? Como é que eu vou sentir, ou vou sentir amor pelo meu trabalho? Se eu estou o tempo inteiro reclamando do meu trabalho? Ou se eu estou o tempo inteiro reclamando das minhas relações? Ou se eu estou o tempo inteiro reclamando porque Deus não me vê? E se eu estou reclamando, isso vai me gerar um sentimento. E aí eu não saio dessa lama. Eu gero mais do mesmo, a mesma realidade. Então, defino meta, faço o diagnóstico, fico presente e consciente e agora eu começo a reprogramação. Ou seja, colocar técnicas coerentes, corretas, para a mudança desse PEC, desse pensamento, dessa emoção, dessa comunicação e desse comportamento. É assim que a gente reprograma crença de forma passo a passo, de forma organizada. E uma das técnicas, que foi a que eu levei na aula passada, né, da doutora Susan, é o que você pode colocar em prática agora. Você que me escreveu, quantas crenças de incapacidade aqui. E aí, como que a doutora Susan discorreu ou organizou a metodologia dela, né? E tem um livro chamado Agilidade Emocional que vale a pena para quem quiser se aprofundar nesse trabalho da doutora Susan, né? E existem dezenas de técnicas, tá? Dentro do método Descrençar eu tenho tanto técnicas para crenças conscientes quanto técnicas para crenças inconscientes, ou seja, eu trabalho reprogramação de pensar e reprogramação também de sentir. Mas vamos lá, usando essa metodologia da doutora Susan que eu ensinei na última aula. Ela cria a NASA. Para quem estava comigo na última aula, ela produz uma palavrinha que em português a gente pode entender como NASA. Ou seja, N, anota aí para quem não estava comigo na última aula. Nomear. Nomear o que, Camila? Bom, se eu já sei que eu tô aqui repetindo um pensamento e esse pensamento é limitante, esse pensamento é negativo, esse pensamento diz respeito às minhas crenças conscientes limitantes. Lembra? Tá no meu pensamento? Ou tá na minha comunicação? Então agora eu vou nomear esse pensamento. Você vai dar um nome para ele mesmo. Você vai entrar em contato com o seu pensamento. Não é negar, não é reprimir o que você está pensando. É olhar para que ele não se fortaleça. É olhar para que ele não fique ainda mais se repetindo no seu dia a dia. Você tem que elaborar, descrençante. Você tem que olhar para esse pensamento. E você pode brincar, dando um nome para ele. Isso é comprovação científica. Você pode olhar para ele e falar, pensamento, você está aqui, né? Esse pensamento aqui de que eu não consigo um novo emprego ou de que eu não consigo parar em emprego nenhum, esse aqui é um pensamento sobre o emprego. Pronto, primeiro passo.
letrinha N. Segunda letrinha A, aceitar. Vou tomar só uma água aqui, minha gente. Vocês estão comigo? O livro, vocês anotaram? Agilidade emocional? Obrigada para quem escreveu aí. Agilidade emocional, tá? Vamos para a segunda letrinha da NASA. Aceitar. Isso vai muito de encontro, ou não, vai contra muitas coisas que a gente vê pela internet. E eu respeito todos os trabalhos de todos os profissionais que querem levar, que tem uma intenção positiva, mas que muita gente fala, não olha para esse pensamento negativo. Não, negue esse pensamento negativo. E aí, minha gente, eu como psicóloga preciso te dizer, tudo que você reprime, que você não olha, que você não elabora e não deixa ir, que você não aceita, que você rejeita, que você resiste, você tá dando mais força, porque você põe pra sombra, você põe pra debaixo do tapete. Quem disse que ele vai morrer? Quem disse que ele vai te abandonar? Ele vai vir mais forte ainda, em outro contexto, em outro momento. Não dá pra falar, eu não posso sentir, eu não posso sentir, ou eu não posso pensar, não posso pensar, não posso sentir, não posso sentir. Eu não posso, já vai vir. É como uma criança birrenta. Se você começa a dar mais atenção, mais atenção, mais atenção, ela continua a birra dela. E nesse momento você precisa sim olhar, mas perguntar, elaborar. Você precisa olhar para essa criança ou para essa birra e em outra frequência tratar essa birra. Olhar para essa birra. Comunicar com a criança, abaixar no mesmo nível. Ajoelhar se for preciso, para olhar para ela. Para ver que aquela birra tem algo atrás dessa birra. Que não é só uma birra. Tem uma informação importante ali. Para que ela não se repita no shopping novamente. Então, aceitar. E aí você pode falar, aceitar nesse contexto, na prática primeiro, eu dei o nome, segundo, olhar para esse pensamento e dizer, ok, estou pensando isso. Isso é aceitar. Não é rejeitar então, não é contra, ir contra. É ok, olha o que eu tô pensando, dá nome para esse pensamento. Isso é muito junto, tá, minha gente? Aqui eu tô ensinando um passo a passo, mas isso acontece muito rapidamente no dia a dia. Então eu já dei um nome e digo, aceito. Olha, eu tô pensando isso já é aceitar. Ok? Terceira letrinha, que é o S, sair. O que é o sair? E você precisa fazer isso todos os dias. O sair é o seguinte... Eu me desvinculo desse pensamento. Eu dou um nome, certo? Nomear. Eu aceito, eu até repito o pensamento, mas eu saio. Ou seja, eu compreendo racional e mentalmente que eu não sou este pensamento. É trazer clareza para isso. Diz para você, eu sou uma observadora ou eu sou um observador do pensamento. Quem pensa é a mente. E ela não te traduz. Por quê? Porque você pode mudar de pensamento a hora que você quiser. Então, quando você nomeia, quando você aceita e quando você sai, o sair olha esse pensamento aqui. Olha esse pensamento de novo. Ah, abençoado pensamento. Já tô te vendo. Mas eu sei que eu não sou você. Que louco isso, né? Mas isso é para que você tire das costas um peso muito grande. Quantas vezes eu recebo gente falando, Camila, eu não aguento mais sentir, eu não aguento mais pensar negativamente. O que eu faço para esse pensamento sair da minha cabeça? E quando você vai cavar, quando você vai olhar, ela tá reprimindo. Ela tá batendo de frente, ela não quer, não quer, não quer. Mas se eu digo para mim mesmo, ok, pensamento, igual filme. Você tá observando a tela. O filme passando pela sua frente, mas você não é a tela, você não é esse pensamento. O que é que você é, descrençante? Você é um observador consciente, você é a consciência. Você está olhando para o pensamento, ok? E por último, agir. A última letrinha A é agir, mas agir em quê, Camila? Pôr em movimento o quê? Agora é que são elas, presta bastante atenção. E aí eu vou contar mais um pedacinho da minha parte aqui para que a gente entenda essa ação. Quando a doutora Susan diz ação, ela diz ação em relação aos seus valores. Nossa, que papo louco é esse, né? Valores são, ou valor para você é tudo o que é importante para você. Se crença é tudo o que você acredita, isso de forma
para contextualizar aí para você que está começando essa jornada, crença é tudo o que eu acredito, são as minhas verdades. Valores, que também anda junto com crenças, assim como anda junto com memórias, assim como anda junto com sombras. Valores é tudo que é importante para mim. E teve uma época da minha vida, eu já estava começando a reprogramar as minhas crenças, eu já estava entendendo muito mais sobre isso, né? Logo depois que eu saí do empreendedorismo, que eu saí de um emprego como seletista, carteira assinada, e comecei a empreender, eu passei a dar treinamentos, gestão, liderança, nível tático, nível operacional no Brasil inteiro. E eu amo dar treinamento, eu amo dar aula, eu amo fazer isso que eu tô fazendo aqui com vocês e que eu faço na segunda-feira, lá no meu canal do YouTube. Só que eu tava viajando tanto, minha gente, mas tanto, ganhando muito dinheiro, já tava começando a ganhar muito dinheiro. Só que eu comecei a sofrer. Cabelo caindo, emagrecendo muito, muita tristeza. E eu tinha esquecido de olhar para os meus valores. Aquilo que era importante para mim, aquilo que é importante para mim. O que era importante naquele contexto? Trabalho, dar aulas, mas também família. E quando eu esqueci desse valor que é importante para mim, porque eu viajei o ano inteiro praticamente, mas eu viajava a semana toda, quando eu voltava para casa, eu tinha que me afastar dos meus filhos, do meu marido, para criar mais treinamentos. Então, eu estava em casa, mas eu estava isolada, criando mais treinamentos. E aí, para domingo ou segunda-feira, ter que viajar de novo. E eu não me toquei naquele momento, olha só. Por isso a gente precisa de consciência, que é o segundo passo do método Descrençar. Eu preciso ficar presente para mim, para o que eu penso e para o que eu sinto. Eu preciso trazer todo o tempo, orar e vigiar. Ou vigiar e orar. E você quer voar? É isso que eu falo nas maratonas. Você quer voar? Então vigie e ore. Ou seja, olha para o que você pensa e repete o oposto se é limitante. Se é enfraquecedor. O orar é transformar essa limitação a partir do que você está vigiando, o pensamento e a comunicação, de forma limitante, para uma forma fortalecedora. Para que isso também estimule o seu sentimento e que estimule a sua mente. Está tudo conectado, minha gente. Nós não somos gavetinhas, está tudo junto. Então, voltando, quando eu comecei a perceber que eu estava desrespeitando o meu valor família, eu falei, uau, preciso mudar isso. E foi aí que eu mergulhei completamente no mundo online. Porque eu ainda continuava dando aulas, eu também fazia treinamentos, mas mais próximo da minha família. E aí eu encontrei uma forma de, respeitando os meus valores, ter essa integridade comigo mesma. Então você que me escreveu, vamos voltar um pouquinho. Quando você coloca em prática essa técnica que eu estou te ensinando da NASA, da doutora Susan, poderiam ser várias outras, né? Quando você percebe que você precisa agir, não é agir dentro desse contexto do trabalho de forma aleatória, é respeitando os seus valores. E agora é o que são elas. Presta atenção. Se você estiver fazendo um trabalho que não respeite os seus valores, você não vai nem parar nesse trabalho. Ou se parar, vai adoecer. Por quê? Não faz sentido. Mas Camila, então eu largo o meu trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa primeiro perceber o que é importante para você. Uma vez eu fui convidada para trabalhar numa empresa de álcool, empresa que fabrica álcool. Se eu não estivesse presente para os meus valores, eu poderia ter aceitado esse trabalho e teria muitas vezes, talvez se nem soubesse que eram valores, ficado mal. Por quê? Álcool para mim, e tá tudo bem quem consome, tá tudo certo quem faz isso, tá bom? Mas para mim não é um valor. Como é que eu ia trabalhar, desenvolver pessoas para que elas produzissem mais álcool, se isso não faz sentido para mim? Entendem isso, minha gente? Tá muito sutil, mas a gente precisa olhar para isso. Então, voltando um pouquinho, você que me escreveu, se você não estiver agindo em coerência com seus valores, realmente você não vai parar em lugar nenhum, porque você vai emanar. Lembra da vibração? Lembra que essa vibração se conecta com uma frequência? E que se você estiver vibrando, por exemplo, num trabalho que você não gosta de realizar, o tempo inteiro,
uma vibração de insatisfação, de eu não gosto, isso é pesado, você não vai parar, porque até os líderes ou as pessoas que estão com você vão captar essa sua vibração, porque tudo é energia. Mas Camila, então ok, eu estou num trabalho que eu não gosto, o que é que eu faço? Primeiro, seja íntegro com você e com essa empresa que dá o seu salário. Primeira coisa, anote aí, seja íntegro. Se você está nesse emprego ainda, seja 100% íntegro, 100% presente na hora de trabalho. Se você entra das 8 às 18, seja focado nesse trabalho, honre esse trabalho, porque isso também é uma vibração, isso também é uma frequência e isso está sendo captado pelo universo. Então, esteja integrado ali, íntegro, mas quando sair da sua carga horária, já comece, além de observar se tem coerência com os seus valores, a procurar um outro emprego, ou a criar um empreendimento, ou a trabalhar, ter uma renda extra, seja lá o que for. Porque, minha gente, quantas vezes também eu percebo pessoas que estão no emprego, tá pesado estar nesse emprego, tá reclamando desse emprego, não faz nada para mudar a não ser reclamar, e isso gera uma vibração e só piora. Quando essa pessoa é mandada embora, ela vai para um outro contexto, não muda, às vezes é o mesmo ramo, porque ela já tem a mesma experiência nesse ramo, por exemplo, o ramo de cachaçaria. Ela vai para se ela sai de uma cachaçaria, vai para outra cachaçaria, aquilo não faz sentido para ela, ela fica emanando mais do mesmo, não sabe por que ela não para em nenhum emprego. Não foi isso que a pessoa me escreveu? Nunca consegui um bom emprego e não consigo me estabilizar por um período longo, por mais que eu me dedique. Sempre dá algo errado. O que é que ela está emanando? O que é que você está emanando? Não só para o seu emprego, mas para os seus clientes, para o seu empreendimento. Eu quero pensar que consigo um bom trabalho e que posso me estabilizar, mas não consigo. Pensamento, o que é que ela está sentindo? Se ela estiver desrespeitando os próprios valores, ela vai se entristecer. Eu me entristeci, lembra? Por mais que eu estivesse fazendo o que eu amava, eu estava desrespeitando o meu valor. Logo, quando você desrespeita o que é importante para você, você vai emanar, você vai sentir, você vai se conectar com mais do mesmo. Você vai entrar numa frequência mais densa, de mais angústia, de mais tristeza, de mais vingança, de mais irritação e por aí vai. E não de gratidão, de amor, de alegria, de entrega, de aceitação. Percebem isso? Então, por que é que eu estou falando de valores, então? Porque valor é o que é importante e eu preciso perceber se eu estou respeitando o que é importante. Vamos voltar para o método. Quero um emprego, quero me estabilizar no emprego, isso é minha meta. Preciso fazer o diagnóstico das minhas crenças. Quando eu faço o diagnóstico das minhas crenças, eu tenho que olhar para o PEC, lembra? O que é que eu penso em relação ao emprego? O que é que eu emocionalizo em relação ao emprego? O que é que eu comunico em relação ao emprego e como é que eu me comporto em relação ao emprego? Fico consciente, então, para isso. Fico presente para isso. Presente para o que principalmente eu sinto, eu emano. Isso também tem a ver com os meus valores, o que é importante para mim. Reprogramação, terceiro passo do método, ou seja, eu coloco em práticas técnicas. Uma das técnicas que eu trouxe agora é a técnica da doutora Susan Nasa. No meio, aceito, saio e ajo. Ajo em quê, Camila? Ajo em direção do que é importante para mim. Porque se eu começar a agir em discordância do que é importante para mim, eu vou sair de um emprego e vou para o outro. E mais do mesmo eu vou trazer para a minha realidade. É isso que a física e a mecânica quântica comprovam. Por quê? Porque eu não estou respeitando o que eu sinto. E de novo, vou repetir. Não é para você sair do emprego agora. Por favor, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você precisa perceber se você está agindo em coerência com o que é importante para você. E durante o momento em que você está no trabalho, esteja no trabalho. Eu atendo terapeutas que muitas vezes não sabem por que os clientes desmarcam o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque na hora que eles estão ali, querendo ajudar, na verdade, eles não estão focados nessa ajuda. Eles estão focados em várias outras coisas. Estão emanando preocupações de pagamento de boleto.
entregar o que eles têm de melhor para esse cliente, para esse paciente, para essa terapia. Então seja íntegro, esteja 100% quando você for fazer um atendimento. Esteja 100% na sua carga de trabalho. E esteja 100% e mais, anote aí. Se o seu salário é de R$1.000, você tem que gerar valor muito acima de R$1.000. Gere um valor que vai a R$10.000. Porque se o universo percebe por frequência e você está entregando muito mais do que o seu salário pede, e é isso que acontece o oposto, né, minha gente? Você começa a, inclusive, receber elogios. Olha que louco! Eu começo a ficar em evidência. Olha que maluco! As pessoas começam a me ter como referência. Eu começo a me sentir mais. Olha como a inteligência divina é perfeita. Naturalmente, por frequência, eu trago mais do mesmo que eu estou emanando, do mesmo que eu estou sentindo. Eu posso receber uma proposta de novo emprego, olha só. Porque, apesar de ter R$1.000, eu estou gerando um valor para essa empresa muito maior, R$10.000, por exemplo. E não fazendo só o que eu sou pago para fazer, não é assim? Eu escutava isso quando eu era gestora. E eu escuto isso em supermercados quando eu vou. Tem pessoas ali, por exemplo, fazendo reposição, reclamando do emprego. Parem para ter consciência sobre isso. Se vocês fazem isso ou se vocês escutam isso em alguns locais. As pessoas reclamando. Então, naquele momento em que você está prestando um serviço, esteja. Por isso que eu não olho o chat. Eu estou aqui 100% para vocês entregando o que eu posso, o melhor que eu posso. Depois eu foco aqui. Então, foque em entregar o seu melhor no momento em que você está costurando, no momento em que você está pintando, no momento em que você está fotografando, no momento em que você está atendendo, no momento em que você está com os filhos, no momento em que está com o marido. Quer sexo melhor do que quando você está focada 100% presente no sexo? Aí não sabe por que a mulherada reclama? Porque não tem mais desejo, não quer mais. Porque não tá ali, tá pensando no boleto, tá pensando na terapia que tem que fazer. Tá pensando em outras coisas. Para tudo é assim. Por isso você precisa de consciência. Por isso você precisa de presença. Então, essa sua realidade, para você que me escreveu, ela vai mudar à medida que você tomar consciência de tudo isso que eu tô trazendo. E é claro que a gente poderia se aprofundar muito mais, porque você me trouxe só um parágrafo, né? E colocar em prática. Depois de colocar em prática, ou também junto de colocar em prática, é gratidão. Não tá feliz nesse emprego agora? Quer criar uma carreira? E isso aqui, lembra? É algo que você precisa aprender, por isso que tá se repetindo na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que de tudo isso que eu te trouxe nessa live, algumas questões aí não estão batendo. Porque frequência é como cálculo matemático. 2 mais 2 são 4. Aquilo que você está emanando está fazendo você sair de um emprego, ir para o outro e repetir os mesmos resultados. Então coloque em prática e agradeça. Quer arrumar um outro emprego? Quer ter um empreendimento? Depois que acabar sua carga horária, aí você foca nisso. Enquanto você estiver no emprego, foque. Quando você diz aqui que você se dedique mais 100%. 100% pensamento e emoção. Lembra dessa integração? Mente consciente, mente inconsciente? Agradeça. Por mais desafiador que esteja esse contexto na sua vida, você que está aqui comigo, que talvez não seja a pessoa que está passando por isso, ou você que me escreveu, não é qualquer gratidão, é gratidão ativa, é constante, é de forma consciente. Certo, minha gente? Acredito que eu tenha passado o que vocês podem colocar em prática aí já. E ó, a hora voa que eu nem vejo. Achei que eu tinha falado meia hora. Já são quase 55 minutos aí da nossa live, né? Quero saber se vocês têm dúvida aqui. Atenção plena, Celinha, para tudo que a gente está fazendo. A gente precisa se acostumar a, mesmo estando num contexto de emprego que a gente não goste, a gente precisa estar ali 100%. São 6 horas de trabalho, honre, seja íntegra com você e com o outro. Isso vai fazer com que você emane integridade, vibre integridade. E aí a sua realidade começa a se transformar também. Então, recapitulando, tenho meta,
faço o diagnóstico do meu PEC, fico mais presente e consciente para o meu PEC, aplico uma técnica de reprogramação para que, quarto passo, o resultado se transforme. E pode ser que esse resultado seja agora, pode ser que esse resultado demore 1 ano, 10, não importa. Se você está fazendo esse passo a passo, a minha transformação aconteceu em todas as áreas. E é por isso que hoje eu estou aqui, diante das câmeras, olhando para você, me conectando com você e dizendo, é possível. Acontecem sincronicidades, acontecem processos de aprendizagem para você. E quando você aprender, essa realidade vai ser transformada com toda certeza. Porque o universo recebe a sua frequência, a sua emanação. Certo? Muito bem. Tem alguém com uma pergunta? Deixa eu ver se tem alguém aqui. G. Mendes. É incrível como a gente se apega a ciclos de sofrimento, né? Porque a gente aprende que o sofrimento, ou a pessoa que sofre, ela tem mais atenção de um social, né? Os nossos pais ensinaram isso pra gente, G. Depois a igreja, depois os líderes, professores. Quando você assiste um filme onde existe, por exemplo, eu já falei isso numa outra live, né? Uma guerra, péssimo exemplo, mas vamos pensar assim, os Estados Unidos e a China, vamos supor, tá? Se a gente está olhando a guerra a partir do olhar dos Estados Unidos e eles estão sofrendo, poderia ser outro país, a gente começa a ficar com dó dessa pessoa que está sofrendo, não é? A vítima tem muito valor na sociedade. Só que a vítima, e isso eu falei em aula ontem com os meus alunos, só que a vítima, ela está presa a uma realidade que só tem a chave o outro que fez mal, o outro país que fez mal, o governo que fez mal, o pai que fez mal, a mãe que fez mal, o chefe que fez mal. Só ele tem a chave para abrir essa cadeia que você se encontra, vítima. E eu não tô dizendo que eu já não fui, tá? Eu fui. Quando eu saí para empreender e eu não saía daquele bololô todo, eu achava que eu era a vítima das galáxias. Só que quando eu me coloco nesse papel de coitado da vida e não olho para esse contexto como um grande aprendizado, é para isso que eu estou nesse contexto, para aprendizado, isso tem que ser um mantra para vocês, como eu falei. Eu só posso esperar que o outro me salve, que o outro abra essa minha prisão. Se eu sou vítima, o que faz uma vítima? Uma vítima só espera. Espera que o outro traga a chave para abrir, para mudança de realidade financeira, para mudança de realidade nos relacionamentos, para mudança de realidade na saúde. Ah, porque eu não tinha tempo, meu chefe exigia muito de mim, eu comia mal. Então eu me ponho nesse papel de vítima, logo eu tenho que mudar de chefe. Ou o meu chefe tem que me pedir perdão, porque ele exigiu muito da minha carga horária. Só que aí você vai esperar uma vida inteira muitas vezes. Quanto tempo mais você vai esperar? Uma vítima espera uma vida inteira e não faz o que tem que ser feito. Lembra, o universo está fazendo a parte dele. Se o seu chefe não faz, faça você. Seja íntegro na sua carga horária e depois que você sair da sua carga horária, vá procurar emprego. Ou vá procurar uma renda extra para empreender, seja lá o que for. Certo? E ciclos de sofrimento, eu fui longe, né, Gê? Ciclos de sofrimento porque é mais fácil, a gente já está acostumado. É o que eu chamo de ciclo repetitivo negativo. Eu não saio desse bololô. Por quê? Tomara que dê tempo. Presta atenção. A gente precisa manter uma frequência. Quando eu começo a ensinar, quando eu falo para vocês da gratidão, a gratidão não é só quando tá doendo. A gratidão tem que ser o tempo inteiro. Eu preciso manter essa frequência, essa cadência, esse ritmo. Para eu sair do ciclo repetitivo negativo e ir para um ciclo, como eu chamo de ciclo repetitivo positivo na minha vida, que mesmo diante de desafios, esses desafios me ensinam, eu supero, eu preciso manter uma frequência elevada de gratidão, de amor, de confiança. Isso é treino. E G, se a gente está acostumado a se colocar nesse sofrimento porque é mais fácil, porque é o que eu domino, porque eu já sei lidar com o sofrimento, é um desafio mesmo mudar para um ciclo repetitivo positivo. Para isso eu tenho que decidir, para isso eu tenho que bater na mesa e falar, chega, eu não me conformo mais com este sofrimento.
Eu tenho que entender quem eu sou verdadeiramente. Eu não sou condenado. Minha gente, peço perdão, eu me estendi demais, né? Eu queria muito ter trocado mais com vocês. Eu vou fazer uma live assim. Faltam alguns segundos para encerrar essa live. Receba a minha mais profunda gratidão. Assistam e reassistam essa live, você que me escreveu e você que precisa escutar mais, tá bom? Um beijo, amo vocês. Receba a minha gratidão.